Flamengo, e essa daí é especial porque vale taça. Agora eu tô olhando lá pro nosso telão, e é o seguinte, hein, minha gente? Olha lá, Gabigol de um lado e Hulk do outro. Olha, são muito ídolos das duas torcidas. São dois jogadores históricos, tanto para o Flamengo quanto para o Atlético. E aí vai aquela perguntinha boa para os meus comentaristas. Eu vou responder também. Quem é mais importante para a sua equipe? Este rapaz aí, o Gabi, ou lá do outro lado, o Givanildo? O Hulk, rapaz. Que atração, que duelo, hein? Gabigol de um lado e Hulk do outro. Isso é espetacular. Esse jogo tem uma série de atrações, é maravilhoso. Quem é mais importante, Gabigol para o Flamengo ou Hulk para o Atlético? Hulk. Pô, gostei, presidente. Respondeu na lata. Né? Mandou na lata, sim. Assim, se eu fosse técnico, esse é o nosso presídio, fosse técnico de um, técnico do outro, o Gabriel, puxa, machucou no treino e tal, fala, tá bom, vou de Pedro, Bruno Henrique, ok. Se eu sou lá do Atlético e não vou ter o Hulk pela importância e pelos gols que ele fez ontem, eu teria mais dificuldade em substituí-lo, entendeu? Entendi. Ainda mais não tendo o Diego, ano passado ainda tinha o Diego, vai jogar o Hulk, vou jogar com o Central. Eu teria mais dificuldade se eu perdesse no treino de véspera o Hulk do que eu perder no Gabigol. Não estou comparando se um é melhor que o outro, não é nada disso. Você perguntou para o time. Como é para que o time, faz, quem é mais importante, Hulk ou Gabi? Os dois são super artilheiros, né? O Gabi fez um gol, 2 a mais que o Hulk ano passado. São os dois maiores artilheiros da temporada passada. Falando de 2 artilheiros, jogadores fundamentais, e que poderão, daqui para novembro, disputar uma única vaga na seleção brasileira, se é que tem essa vaga ali do 9. Eles podem ter um ano aí de uma disputa entre eles aí, quem sabe, né? E a chance dos dois não irem é grande também. Também. Mas eles estão no páreo, com certeza. Ô Silas, e aí, hein? Rapaz, que dupla, hein? Esses caras, eles já estão na história do Atlético Mineiro e do Flamengo. O Hulk foi o principal nome de um título que era o grande sonho da massa atleticana, conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele veio 50 anos depois e, de quebra, ainda ganhou uma Copa do Brasil. E Gabriel Barbosa fez os gols do título da Libertadores da América depois de 38 anos de espera. Ou seja, são dois caras enormes na história de Flamengo e Atlético Mineiro. Mas quem é mais importante para o time, hein? Eu apesar de achar que o Gabigol, ele é mais goleador do que o Hulk, ele faz mais gols do que o Hulk, eu concordo com o Mauro também. A ausência do Gabigol, você tem o Arão aí que faz gol de pé e de cabeça, você tem o Rodrigo Caio, que agora está fora, mas um jogador que chega muito, que faz muito gol, você tem o Gustavo Henrique, que faz gol também, inclusive fez gol no último jogo, você tem até o Rodinei, que é um lateral direito, que às vezes chega lá e chega fazendo gol, coisa que no Atlético Mineiro não acontece. Então, se você perder hoje o Gabigol, você ainda tem Bruno Henrique, você tem Everton Ribeiro, você tem Arrascaeta, você tem Andréas Pereira, você tem o Rodinei, você tem o Pedro, que faz gol também, você tem o Vitinho, que entra e faz gol, você tem o Diego, que faz gol. Já no Atlético Mineiro já não é tão assim. No Atlético Mineiro você tem o Arana, que é um cara lá de trás, né? Estou falando da turma que chega, que consegue chegar e definir, você tem o Keno, mas depois você não tem mais tanta gente assim. Quando o Atlético foi campeão da Libertadores, tinha o Leonardo Silva e o Hever. Exato. Hoje já não tem esses. Tem o Hever, mas Silva, quanto tempo faz que o Hever não faz um gol? Nem deve ser titular. Agora tem o Godin, que é um cara que costuma também chegar lá e fazer. Então eu acho assim, que o Hulk, eu acho que ele é mais importante para o Atlético. A ausência do Hulk traz muito mais problema para o Atlético do que a ausência do Gabigol. Perfeitamente. O Silas e o Mauro Naves têm a mesma opinião. Falaram que é o Hulk. E você, Zinho, o Tetra? Essa pergunta é complicada, né? Complicado. A gente está falando de dois gigantes, dois caras... São aí jogadores de seleção brasileira. Eu, particularmente, acho que os dois teriam que estar nessas últimas convocações. Chegou o Matheus Cunha também, que é muito bom. E olha que o Firmino está se recuperando lá de novo no Liverpool. Acaba que o Gabriel Jesus que perde mais espaço. Mas assim, eu vou muito por gosto, né,
entrega, de, sei lá, de tática. Os dois são goleadores, os dois são artilheiros, os dois são importantíssimos para os seus times, mas eu acho que o Hulk, ele ainda me entrega um pouco mais na parte tática. Se o Hulk não é o centroavante, ele pode jogar com um centroavante e ele vir por trás. Ele vinha ali como, não um meia, mas esse segundo atacante. O Gabigol teria que jogar mais pelo lado, quando ele não é o primeiro. Ele cai mais para a direita. Por isso há essa dúvida. Dá para jogar Pedro e Gabigol? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. Porque o que acontece? O Pedro seria o atacante de área e o Gabigol teria que ser um jogador de recomposição sem a bola. E o Gabigol não faz isso. Ele pode até tentar se esforçar, mas não tem essa característica. E até o biotipo para fazer isso. Estou falando para acompanhar a lateral lá atrás, não. Mas assim, para vir até o meio, dar um bote num volante, marcar um lateral até o meio campo. Acho que o Gabigol tem essa dificuldade e, por isso, um problema para ele para jogar na Europa. Acho que uma dificuldade que ele teve, que os treinadores de lá olham muito para essa parte tática e ele não ganhou esse entendimento. Ele é o cara que o time constrói e ele define. É o time que ele participa no momento mais ofensivo e muito bem. O Hulk é um cara que você pedir, marca um volante, ele marca, volta até o meio com o lateral, ele volta, e ele dá assistência, ele cai pelo lado e ele joga de centroavante e faz gol. Né? Então, olhando para o time do Atlético, quem faz todas essas funções? O Keno é muito bom pelo lado no 1 contra 1. Savarino também. O Nacho, meia. O Zaratio, meia. O Vargas, às vezes pode fazer um centroavante, o próprio Sacha, mas nenhum jogador do Atlético substitui o Hulk com as mesmas características. Ah, peraí, mas não é assim, ninguém tem. No Flamengo você substitui o Gabigol. Se pelo lado você vai botar Everton Ribeiro, vai botar o Vitinho, você vai botar o Bruno Henrique. Na área você tem o Pedro, o próprio Bruno Henrique pode fazer isso. E tem jogadores que decidem também fazendo gol. A Arrascaeta faz muitos gols. O Everton Ribeiro agora acabou de fazer gol. Então eu acho sim que o Hulk, se ficasse fora de um jogo desse para o Atlético, faria mais falta. Perfeitamente. Eu assino embaixo o que disseram os meus companheiros aqui. Eu acho que o Atlético depende mais do Hulk do que o Flamengo, do Gabigol. Então, acho realmente que o Hulk tem uma importância maior lá para a equipe. Mas, repito, são dois jogadores históricos e extraordinários. O Zinho amanhã se livrou de uma boa, hein, Zinho? Porque amanhã nós vamos fazer... Você tá de folga amanhã, né, Tetra? Amanhã nós vamos fazer um cara a cara aqui especial. Isso. E aquela balela? Tem uma balela que tá rolando aí que é a seguinte. Supercopa não vale nada. Tá bom. Não vale nada. Flamengo e Atlético disputando aquela taça ali, que por sinal é bonita, hein? É muito bonita a taça da Supercopa do Brasil. Uma rivalidade histórica. Para muitos, a maior rivalidade interestadual do Brasil desde a década de 1980. O jogo que abre a temporada, a primeira disputa de uma taça no ano. Mohamed e Paulo Souza disputando a sua primeira decisão no comando das equipes. Ou seja, vale muita coisa. Ninguém quer perder entre Atlético Mineiro e Flamengo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, o Flamengo venceu o Madureira 2-1 e o Atlético venceu o Atlético por 1-0. Aí imitou o nosso Pascalzinho, Silas? Comentário bovino? Teve um pênalti lá. Alô, Pascoal, um abraço, Pascoal, amanhã tá com a gente aqui. Aquele pênalti, o que tem o pênalti lá, Silas? Aquele pênalti lá nunca existiu. Por favor, não pode prejudicar os times assim. Aquele pênalti nunca existiu. Então era para ser empate lá o jogo do Atlético. Mas aí a pergunta é a seguinte, qual time apresentou mais no último teste? O Flamengo contra o Madureira ou o Atlético contra o Atlético? Atlético. Começa com você, craque Silas. Eu acho que o Atlético, assim, no último teste foi um jogo bem difícil.
né? Um jogo bastante complicado também para o Atlético. O Atlético teve muita chance de gol, dominou o jogo. O Flamengo teve também, mas encontrou um campo diferente, menor, encontrou... O Paulo Souza está fazendo, para mim, mais mudanças do que o Turco Mohamed, né? Está colocando a sua maneira de jogar. Então, óbvio que quanto mais você improvisa, a margem de erro aumenta. Você vê, ó, o zagueiro do Flamengo não chegou a tempo ali, ó. Dava tempo para ele ter fechado rápido e ter encarado o atacante ali do Madureira, né? Isso. O Catatal. E lá no Atlético Mineiro, a coisa parece que está um pouco mais estruturada, né? Os jogadores, ele colocou o Ademir outro dia para jogar junto com o Hulk, jogador contratado, ele está colocando o Nacho de volta, então ele está... A única questão vai ser o ataque do Flamengo, que é um ataque muito poderoso, contra Nathan Silva e Godin. Não sei se ele vai botar Nathan Silva, Godin e Hever, se ele vai fazer 3 lá, o Turco Mohamed ou não. Mas eu acho que a confusão toda vai ser aí. E o último jogo entre Atlético e Flamengo foi um jogaço. Assim, não é que teve um que foi muito melhor de nada, foi um jogo muito parelho. Foi 1-0, né? 1-0 Gol do Michael. Flamengo no Maracanã, gol do Michael, um golaço até. Mas o Flamengo jogou muito desfalcado aquela partida, inclusive. O Atlético teve chances também. Então, assim... Eu diria que o Atlético, João, apresentou... O Atlético apresentou mais. Eu acredito. Assim, diferença pequena, mas eu acho que o Atlético apresentou mais. Muito bem, olha que taça linda, hein, da Supercopa do Brasil. Será disputada domingo em Cuiabá. O Silas e o Zinho não conquistaram essa taça porque na época que eles jogavam não existia essa competição, senão eles poderiam ter ganho com toda certeza. Ô, Tetra, quem apresentou mais, hein, nessa última amostra antes da final? O Mengão ou o Galão? Olha, os dois tiveram dificuldade, mas na verdade, essa última apresentação não é o time que vai jogar. Os dois, o Atlético e o Flamengo, não jogaram com o time que a gente vai ver no domingo. Na verdade, eu vou puxar para o jogo anterior. O Flamengo contra o Nova Iguaçu, que meteu 5-0, e o Atlético contra o América Mineiro, que meteu 2-0. Aí os dois se apresentaram muito bem. A diferença é que o Atlético jogou o clássico. Jogou contra o América Mineiro, que é time de primeira divisão, que está na Libertadores. Então é mais complicado, né? E venceu bem, 2-0. Porque depois o El Turco, ele bota um time mesclado, né? Você vê que o Hulk só entra no segundo tempo, as mudanças, né? O próprio Nacho também entra no segundo tempo. Então, o Flamengo, o Gabigol nem entrou, nem jogou. E aí ele coloca o Bruno Henrique para ganhar um ritmo, coloca o Davi Luiz para ganhar um ritmo, o Felipe Luiz não jogou, o Rodinei, que a gente está aqui falando para mim vai jogar, não jogou. Muito jogador. O Arão estava no banco, entrou porque o Andrés tomou cartão, estava ali nervoso, com medo de expulsão. Então, esse último compromisso foi assim, vencer, mas utilizou o grupo. Mas, para mim, o time que entra em campo domingo vai ser mais os times que jogaram o jogo anterior. E aí é muito equilíbrio, tá muito... Por mais que o Atlético, para mim, está mais pronto, porque o El Turco não mexeu tanto. Agora, falar assim, favorito? Não. Porque tem capacidade dos dois lados, tem a rivalidade, tem o jogo falado, que começou muito tempo atrás e que fez essa taça valer muito mais. A Supercopa, como você falou assim, tem gente que... Ela está como a mais importante dessas últimas edições pelo jogo falado, pela rivalidade, pelos dirigentes, pela CBF, que demorou de falar onde que era o jogo, por toda a polêmica. E sem contar que dentro de campo os jogadores agora sabem que é o primeiro grande compromisso do ano para eles dois. Por mais que pegaram América Mineiro, o Atlético, e o Flamengo pegou o Fluminense, mas o grande compromisso, o rival da temporada, está entre os três, Palmeiras, Flamengo e Atlético. E coincidiu de agora jogarem na Supercopa. Virou aquela expectativa de ver o grande jogo do ano, o primeiro grande jogo do ano. Rapaz, o jogo falado desta decisão da Supercopa começou em 1981. Serra Dourada. Aquele jogo entre Atlético e Flamengo. As expulsões do Wright.
De lá para cá, no ano anterior, o Flamengo tinha vencido seu primeiro brasileiro em cima do Atlético Mineiro, num jogaço no Maracanã, gol do Nunes. Mas de lá para cá, sempre que se encontram, tem faísca, tem polêmica, tem lembranças do passado, lembranças recentes, e agora os dois estão entre os times que vão brigar por todos os títulos nessa temporada que está começando. O Mauro Naves tem favorito aí? Ô, João, é o seguinte, você tem dois caras experientes aqui, você não perguntou isso para eles, nem pro Silas, nem pro Zinho. Eu falei, vai guardar essa para mim, Silas. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Mas eu perguntei para você. É porque você é o presidente. Mas sabe por que eu perguntei para você? Porque você é tão experiente quanto ele. Entendi. Só que você estava do lado de fora das 4 linhas. É verdade. Você é bastante experiente, presidente. O Zinho fez... Você entrevistou os dois começando a carreira, presidente. É verdade, é verdade. O Zinho falou aí, com toda razão, que não foram os times que vão jogar, né? Eu estava olhando a escalação que começou o último jogo do Atlético, talvez só o Queno, que para mim que vai começar, porque nem o Otávio, que foi o primeiro jogo, ainda acho que vai de Alain e Jair ali e tal. Então, assim, ninguém. Não é Guga, é Mariano, entendeu? Guilherme. Nossos amigos lá do Itatiaia, que tem uma bela fonte, por sinal, estão dando um time que daqui a pouco eu posso até falar aqui. Não, você falou que tinha uma dúvida, né? Zarate, você falou que tinha uma dúvida só. É porque o Zarate ele está com uma dor na coxa. Isso. Então ele é dúvida, por isso, se ele não jogar, entra o Ademir Fumacinha. Mas se o Zarate estiver legal, entra o Zarate. Mas é todo mundo diferente, talvez, com exceção do Queno, que jogou demais de novo. Que começou essa última partida contra o Atlético. E, evidentemente, depois o jogo apertou, mas o Silas já havia dito, eu também vi, o Atlético teve várias chances. Acabou saindo com a vitória num lance muito polêmico e discutível no final, mas teve antes grandes chances e não fez. Assim, quando a gente fala que time está mais pronto, está mexendo menos o Turco no Atlético do que o Flamengo. Não falou ainda, João. Agora, o tamanho dessa rivalidade... Você é fantástico. Eu estou apertando aqui, os universitários estão dizendo para eu ficar em cima do muro e dizer... Estou consultando os universitários aqui. É importante consultá-los. E meus universitários são Silazinho e Fabrício, os três. Ó, eles estão me respondendo. O conselheiro Miranda ainda não mandou mensagem para mim. Mas o conselheiro, eu acho que ele diria Fabrício que está dizendo que não falou nada para você, não. Também não. Mas então o senhor acha que não tem favorito, é isso, presidente? Não tem. A gente pode falar, eu acho assim, o Atlético talvez esteja mais pronto para esse jogo do que o Flamengo. Ok. E daí? Vai ganhar por isso? Ninguém sabe. Mas se quer dizer, então tá. 51-49 para o Atlético. Pronto, para você não dizer que eu fiquei em cima do muro. Tá? Fecha, toca aqui. Em cima do muro, não. Eu acho que tem favorito. Até ontem eu achava que não, mas depois que eu vi os amigos da Itatiaia dando a escalação lá, eu acho que tem favorito. É o Atlético o favorito. Mas vale lembrar uma coisa no futebol, hein? Nem sempre o favorito vence. Mas eu acho que o Atlético é favorito. Os amigos da Itatiaia, e o nosso Nicolete tem confirmado também isso, dizem que se o Zaratio tiver em condições, o Atlético irá com Everson, Mariano, Nathan Silva, Godin e Arana. Alan, Jair, Nacho e Zaratio. Hulk e Queno. Esse é o mais provável time do Atlético, informações que vêm de Minas. Agora, o romântico Paulo Souza, será que o Paulo Souza tem ideia, e o Turco Mohamed também, do que é Flamengo e Atlético? Fala aí, romântico Paulo Souza, por favor. Mas eu acho que este jogo foi conseguido sobretudo pela superação, pelo querer vencer dando uma pequena frase do Arão antes deste mesmo jogo, que nós tínhamos essa, e ele sobretudo porque conhece bem este tipo de ambientes, há jogos que mesmo não jogando bem temos que os vencer, e hoje acabámos por vencer a importância dos jogadores de banco, de poderem entender bem o próprio jogo e aquilo que o jogo vai pedindo, para poder terem um impacto no próprio jogo, como o tiveram. Muito bem, está aí o Paulo Souza falando da superação, do querer vencer, que o resultado foi realmente importante isso aí, né, Silas? Ganhar sempre é bom, né? Sem dúvida nenhuma. E ele já tinha dito também que ia ser difícil pelas circunstâncias, pelo terreno que se ia jogar, né? Agora, eu vejo assim, João, que é um jogo para você dividir responsabilidade com o pessoal grande que ele tem lá. Pessoal de peso, jogadores de peso que ele tem ali, e não, assim,
apoiar uma possível vitória e ser campeão dessa Supercopa nos meninos. Porque aí você divide bem a responsabilidade, se blinda um pouco nesse momento, que não é o caso do Turco Mohamed. O Turco Mohamed está com um time praticamente pronto, uma dúvida só ou outra ali. É o time que você deu aí, João. Timaço, hein? Tá louco. Um timaço. Com velocidade, com jogadores fortes, com cabeceio, com jogadores de meio campo que controlam bem o jogo. O Nacho, o Alan, Jair, chegada. A Arana tá fazendo gol de voleio, de tudo quanto é jeito, sendo lateral esquerdo. Mariano, um jogador que jogou na Europa muito. Agora, eu não sei se você tem, ou o Mauro, ou o próprio Tetra, se tem a escalação do Flamengo pra gente... Isso, é uma pergunta mais fácil, não, pra gente? Se discutir um pouco a possível formação do Flamengo, né? E esse Atlético, João, me ajuda aqui, Silazinho. Com relação ao ano passado, ele poderá ter o que de diferente? O Godin na zaga Sim. e se o Ademir entrar. Se o Ademir entrar. No mais, todo mundo estava lá. Exato. Mas ele também tem o Savarino, o Savarino, né? Ele Savarino, tem, continua lá. Se ele quisesse, não. Mas eu digo assim, ou seja, ele vai colocar, como ele não vai mexer no meio e tal, tendo o Zaratio, é o time que brilhou o ano passado. Um time que jogou junto pra caramba. É isso. Esse time do Flamengo, que nós nem sabemos qual é o time? Provavelmente pode ser que vai entrar em campo pela primeira vez com 11, assim. Porque a gente não sabe se o Davi Luiz vai estar na zaga, Felipe, se o Bruno Henrique começa, se você três zagueiros, se entra o Bruno fez o primeiro jogo agora, tal. Então é mais difícil saber esse entra Flamengo. com Pedro e Gabigol, ou se entra com Marinho, ou se é Bruno Henrique e Gabigol e não Pedro. Tá difícil. O Tetra Repórter, o Zinho, além de ter sido um grande jogador, um craque, ele também, além de comentarista, ele tem uma vocação para repórter. Ele apura bem as coisas. Ô Zinho, você conseguiu alguma informação lá da escalação aí, Tetra? Esse é um mistério, hein, Tetra, do Flamengo? Não, no dia de hoje é difícil, né? Porque, assim, esse treinamento, né, que define, ainda não aconteceu, né? O jogo é só no domingo, tem o treino de sexta, tem o treino de sábado, mas o treino de amanhã, né, de sexta, é mais para definir condicionamento físico. O Andreas melhorou dessa torção aí no tornozelo, que dizem que saiu também por isso. O Diego jogou 90 minutos, acho difícil. O João Gomes jogou 90 minutos. Mas eu acho que tem uma base. A base não vai fugir muito do... Você acha que não, né? Que vai jogar o Hugo. Eu acho que vai jogar o Diego. Diego até o jantar está apostado aqui. Os três zagueiros. Semana que vem. Os três zagueiros, ele não vai fugir dessa formatação, que é a que ele mais repetiu. Então, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, que não jogaram, vão entrar. Vai ficar a dúvida Fabrício Bruno ou Davi Luiz, que jogou pouco tempo. O Everton Ribeiro vai fazer aquele corredor pelo lado esquerdo. O Rodinei, para mim, é o cara que vai fazer o corredor pelo lado direito. O Arão como primeiro volante. Aquele trio ofensivo ali com Arrascaeta, Gabigol, Pedro / Bruno Henrique. Acho que o Marinho não começa o jogo. E aí, Silas? Ele tirou o Marinho no intervalo, né? Marinho saiu logo... Ou seja, um jogo contra o Madureira e você, a menos que já tivesse sido programado isso por conta até de cuidado físico e tudo. Agora, é um momento que não estão todos bem ainda. Sim. Fisicamente, o entrosamento principalmente no lado do Flamengo, porque ele está mudando não somente atletas que chegaram, como ele está mudando o sistema também. E lá do lado do Turco Mohamed, não. Agora, o Arão, para mim, é um jogador que estava aí em dúvida se ia perder a titularidade ou não. Para mim, eu acho que é um jogador que, não só pelo gol que ele fez, um golaço, mas pelo que ele representa para o time, questão de entrosamento. O Diego, eu critiquei um pouco o Diego quando o Paulo Souza começou a trazer o Diego, mas talvez ele esteja querendo trazer o Diego de volta. Eu achei que era do Diego procurar outros voos, mas o Diego está demonstrando que não, que tem condições de ficar ali, que é um jogador muito profissional, muito querido também dentro do grupo e até pelo torcedor, capitão do time, inclusive, né? Então, assim... E ele está se apoiando, ele e Paulo Souza, João, nos jogadores que ele conhece lá da Europa. Ele está se apoiando muito nesses jogadores. Deve estar desesperado para ter o Davi Luiz 100%. Né? Davi jogou um pedacinho do segundo tempo. Porque são jogadores que vão ser, para mim, os titulares dele quando tiver passado a pré-temporada, passado esse tempo de ajuste físico, né?
E tático, o Davi Luiz não tem como, um jogador que veio para ser titular. Pois é, rapaz. Então a expectativa é essa. O time do Galo, a gente tem aqui uma noção da equipe que vai entrar em campo. E o Flamengo, o Zinho, trouxe um esboço, né? Algumas posições ainda não estão muito claras. Vamos ver o que vai preparar o Paulo Souza para esse jogaço de domingo, 4 da tarde. Agora, o Zinho, você faz parte dessa história. Você também colaborou para a pergunta que eu vou fazer agora. Se Flamengo e Atlético têm a maior rivalidade interestadual do Brasil. Né? Porque você participou de uma fase, ali dos anos 80, em que o Flamengo levava melhor sobre o Atlético. Me lembro do célebre jogo semifinal da Copa União, 1987, que o Flamengo venceu o Atlético dentro do Mineirão, com aquele golaço do Renato no final, o Zinho novinho começando, estava ali jogando ao lado do Zinho, do Renato, e depois o time que acabou conquistando o Brasileirão naquela oportunidade. Então você faz parte disso tudo, da rivalidade entre Atlético e Flamengo. É a maior rivalidade interestadual do Brasil, e compreenda, o Brasil tem muitas rivalidades, mas rivalidades de times do mesmo estado. Grenal, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, Atlético e Cruzeiro, Bavi, Fortaleza e Ceará, Remo e Paysandu, Atletiba, Figueirense e Avaí. Mas existem rivalidades de times de estados diferentes. Flamengo e Atlético é a maior rivalidade interestadual do Brasil? O Zinho pode falar. Qual a sua opinião, Tetra? Então, João, assim, eu como atleta, me parecia ser sim. Que depois de um tempo o Atlético ficou um pouco fora dessas disputas de títulos, né? Ficou bastante tempo aí sem estar figurando pela grandeza que pela torcida que tem, não. Mas os times, né, que foram formados não estavam brigando. Tanto é que veio ser campeão depois de 50 anos agora. Então, essa rivalidade, anos 80, aí depois agora com esse momento do Ronaldinho Gaúcho sair do Flamengo, brigado, ir para o Atlético, ela apareceu novamente, mas aí o Flamengo aqui não estava disputando tanto como o Atlético do Ronaldinho Gaúcho. E ficou muito acirrado Flamengo e Palmeiras. Os últimos anos são os dois clubes mais estruturados, financeiramente bem resolvidos, com administrações e com elencos que brigavam pela maioria dos títulos. Nos últimos campeonatos brasileiros, esses dois clubes estão sempre ali brigando por isso. O Atlético apareceu novamente, chegou novamente a força do Atlético. Aí quando cruza Flamengo e Atlético, os dois bem, eu acho que sim, se torna sim, porque ela não é só dentro de campo. Eu acho que ela fica muito mais forte fora do campo, entre dirigentes, os torcedores, começa a se relembrar um passado. Aí vai lá atrás buscar, mas pô, nós fomos prejudicados. Mas o outro, mas nós ganhamos lá dentro do Mineirão. Mas vocês, pô, só ganharam porque foi... Então começa novamente a vir isso e fica grande, né? Só um detalhe, assim, eu acho que o Flamengo, eu não sei, né? Assim, eu não sei não, de repente é porque tem o maior número de torcedores, o espaço acaba sendo maior na mídia. O Flamengo desperta uma rivalidade maior entre vários clubes. A maioria dos clubes de outros estados tem o Flamengo como um grande rival. Me parece isso. Mas, para o Flamengo, eu acho que fica muito o Palmeiras, pela história do Palmeiras, agora desses 5 anos. Mas, para o Flamengo, o Atlético, numa história mais longa, né, se for buscar lá atrás.
Respondendo, eu acho que sim, é a maior rivalidade. Zinho, você acho que participou de uma outra, Zinho. Muito grande nos anos 90, Palmeiras e Grêmio. Ali o bicho pegava, hein? Ou também, hein? E o Era Zinho briga. tava lá também. Sim. Palmeiras e Grêmio, Felipão, Luxemburgo, ali aquele... Mas naquela Libertadores, naquela Libertadores que o bicho pegou, eu não estava. 95. Eu já tinha saído, 95. já tinha ido pro Japão. Não, sim, mas assim, você jogou nos dois clubes e tal, e ela não ficou só naquela, né, que deu a briga, né? Corinthians Internacional. Depois que iam tem se uma encontrar, rivalidade. Palmeiras e Grêmio, é o que o Zinho falou. Aí o cara começa a lembrar daquele problema. Então, toda vez que você vai ter Palmeiras e Grêmio, num jogo mais decisivo, vem tudo isso à tona novamente e tal. Sim. E é muito forte. É uma rivalidade que pode ser comparada, assim. É outro bom exemplo. Corinthians Internacional, aquelas histórias aí do Tinga, aquela coisa toda, e DVD pra lá, DVD pra cá. Isso dá uma confusão danada. E aí, Silas? Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente vê que havia uma rivalidade entre Rio e São Paulo muito grande, até por questão de números de times, né? 4 lá no Rio, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, 4 aqui em São Paulo, né? Contando com o Santos, né? Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. E Pelé, Garrincha, aquela coisa toda, Ademir da Guia, Rivelino, quando estava no Fluminense. Então, Zico também e Sócrates Zico, depois, Sócrates, Roberto Dinamite, ou seja, quando eu jogava, nós jogamos o campeão de São Paulo contra o campeão do Rio, que na época foi o Fluminense, ali um pouco antes da Copa de 86. E aí o Fluminense tinha Branco, tinha René, tinha Leomir, tinha Vica, tinha Duílio. Era um time muito bom. E a gente tinha um time bom também. Careca, Falcão, Pita, Miller, Oscar, Dario Pereira. Né? Leozinho vai chorando ali no até canto. Choro. Eu não era o melhor deles, mas eu fiz os 3 gols. Eu fiz 2 lá nas Laranjeiras e 1 lá no Pacaembu, que me levou para a seleção brasileira. Você ajudou muito, Silas. Então estão surgindo aqui exemplos de rivalidades interestaduais, né? Mas essa entre Flamengo e Atlético tem realmente uma carga aí de muitas décadas já, jogos polêmicos, reclamações, eliminações, conquistas, vitórias. E tudo isso será transportado para domingo, Cuiabá, valendo taça entre Atlético Mineiro e Flamengo. É a maior rivalidade do Brasil, presidente Mauro Neves? Interestadual? Não, agora eu acho que é nesse momento. Eu acho que vivem fases, o Zinho explicou muito bem, o Atlético teve toda aquela história na década de 80, na virada e tal. Depois ele fugiu, sumiu um pouco dessas disputas, volta a disputar final de Brasileiro contra o Corinthians em 99 e tal. Aí foi Corinthians contra os mineiros, né? Porque um ano disputou com o Cruzeiro, no outro ano disputou com o Atlético, aquele Corinthians 98, 99. E aí eu estava lembrando de Grêmio e Palmeiras, enfim. Pô, Palmeiras e Vasco também, para decidir aquele 97, o bicho pegou. Mas não Edmundo. ficou. Eurico Miranda, Edmundo, Exceto, Felipão. Essa eu tava. Pois é. Mas assim, para hoje, assim, acho que é o que o Zinho disse, começam a lembrar lá de novo, né? E agora o Atlético muito forte, com toda a chance de ganhar isso aí, ou bater de frente com o Flamengo, aí volta lá, aquela coisa lá dos diretores, que na época eram só torcedores, né? Nós estamos falando do negócio lá de 1980, 81 e tal. E vão alimentando esse clássico. Talvez hoje, para falar no momento atual, sim. E aí é cíclico. Amanhã é um outro time contra o Flamengo, ou contra o próprio Atlético, ou nenhum desses, uma outra. Depende de como estão os times e quanto mais vão chegando às finais, né? Quantas decisões vão tendo, contra quem, aí isso ajuda a criar essa rivalidade. Agora, pelo que apresentaram no ano passado, Palmeiras e Atlético e Flamengo, aí toda hora que for jogar um contra o outro ali, vai ficar essa historinha. Mas o mais forte é esse, Flamengo e Atlético. Eles decidiram pouco até hoje entre eles, Atlético e Flamengo, não foram muitas decisões, né? Teve o Campeonato Brasileiro de 80, teve a semifinal lá que o Zinho participou em 87, mas tivemos jogos importantíssimos no meio do caminho aí, com eliminações. Recentemente o Atlético eliminou o Flamengo em Copa do Brasil, numa semifinal em 2014. A partir dali o Atlético retomou, né, e começou a incomodar mais o time